Olá, meus alunos, a paz de Yeshua HaMashiach seja Amém. convosco. Amém. Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Lembrando que estamos já no capítulo 3 e a nossa aula é a quinta aula de eclesiologia, quinta aula, a doutrina da salvação. E estamos agora iniciando o primeiro período desta quinta aula. Página de número 19. Nós iremos falar sobre as 4 marcas da igreja. As 4 marcas da igreja. E vamos falar também dentro aqui desse assunto sobre a igreja militante e a igreja triunfante. Esses serão os primeiros assuntos abordados logo agora no início deste vídeo aula. Então vamos lá. Vamos falar então sobre as 4 marcas, por que não dizer as 4 características da igreja, que é, primeiro, a primeira característica, a igreja é una. Segundo, é santa. Terceiro, ela é católica. E quarto, ela é apostólica, mas nunca romana. Deu para entender? Nós somos uma igreja una, uma única igreja, una, santa, católica e apostólica. Só não somos romanos porque não foram nós que matamos o Cristo do Senhor. Então vamos ver, vamos passar para a página de número 20. Página de número 20. As 4 marcas da igreja, ou 4 características da igreja, são um grupo de 4 adjetivos ou atributos considerados como características que descrevem a igreja de Jesus Cristo. Então nós vamos observar aqui, abordar, 4 características que descrevem a igreja de Jesus Cristo, sendo elas, como eu já disse, una, santa, católica e apostólica. Estes atributos, que podemos chamar também de atributos, 4 atributos da igreja, esses atributos foram definidos oficialmente no credo niceno, no credo niceno constantinopolitano. Então, foi no credo niceno constantinopolitano, no ano de 318, o qual professa... 381. Ano 381, o qual professa o seguinte, é o credo, Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. É isso aí, é um credo.
Esses 4 atributos considerados em sentido lato, a palavra lato significa amplo, sentido amplo, sentido lato, são admitidos e professados por todos os romanos do cristianismo, todos os ramos do cristianismo, não é romano, todos os ramos do cristianismo e igrejas cristãs históricas. Por exemplo, essa crença é partilhada pelas igrejas católica romana, ortodoxas, bizantinas, nestoriana, ortodoxas, orientais, presbiteriana, anglicana e demais do protestantismo, demais igrejas do protestantismo. Protestantismo aqui é histórico, comumente chamados de atributos da igreja. Muito bem. Esse sentido amplo, daqui a pouco você vai entender tudo, viu? Esse sentido amplo é um termo católico, é usado pelos protestantes no seu sentido original, amplo e universal, e não deve ser confundido com o nome de uma igreja específica. O nome universal aqui não deve ser confundido com o nome de uma igreja específica. Quando se fala universal, é porque estamos aqui abrangindo todas as igrejas, todos os cristãos de toda a face da terra, dos 4 cantos do mundo, melhor dizendo, os 4 cantos do mundo. Nós chamamos de igreja universal. E não deve ser confundido, né, com uma igreja específica. Os católicos romanos já utilizaram o termo católico no sentido mais estrito. Utilizaram, então, o termo católico no sentido mais estrito. Então, está aí uma breve explicação, das 4 características, ou podemos dizer, 4 atributos da igreja, que ela é una, é santa, é católica e é apostólica. Só não é romana, porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos e não a doutrina romana. Não foi. Quem matou Jesus foi os romanos. Agora os apóstolos não, eles seguiram a Cristo. Muito bem. Vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre a Igreja Universal. A Igreja Universal, que é dividida em 2 partes. Igreja Universal, lembrando que não é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não tenho nada contra a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Só estou explicando que existe alguma coisa lá que eu não concordo, né? Eu tenho meu direito de não concordar, e certamente até aqui nessa apostila vai estar falando sobre isso, mas eu estou falando aqui do povo de Deus espalhado em todos os 4 cantos do mundo.
Então, a Igreja Universal é dividida em duas partes, a saber, igreja militante e igreja triunfante. Então, primeira parte, igreja militante. Segunda parte, igreja triunfante. Então, vamos ver qual é a diferença de igreja militante e igreja triunfante? A distinção entre igreja militante e igreja triunfante significa que a igreja militante é um grupo de cristãos verdadeiros na terra que ainda lutam contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Podemos dizer cristãos primitivos que ainda existem na face da terra. São os cristãos, a igreja que luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Primeiro Timóteo 6:12 e depois 2 Timóteo 2:3. Vamos falar aí de milícia, militante, milícia. 1 Timóteo 6:12 e depois 2 Timóteo 2:3. 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Isto. 2 Timóteo 2:3. Mas volta aí e lê de novo o que foi lido aí. 1 Timóteo 6:12. Isso. Combate o bom combate da fé. Só um minuto. Tem Bíblia que vai dizer assim: combate a boa milícia da fé. Pode continuar? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Isso, 2 Timóteo 2:3. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Continua. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém. Até o versículo quanto que foi aí? 5. Então 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 5. E deixa eu fazer uma breve correção aqui, para ficar certinho. Muito bem, vamos continuar. Então, essa é a igreja militante, tá? Então agora você já entende o que é a igreja militante. Para que vós entendais melhor, a igreja militante é um grupo de cristãos verdadeiros. Por que verdadeiros? Porque existem cristãos falsos. Está cheio por aí de cristãos falsos. Mas eu louvo a Deus porque existem os falsos, porque é sinal que existe verdadeiro. Não existia verdadeiro se não existissem os falsos, né? Então os cristãos verdadeiros na terra que ainda lutam contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Esta é a igreja militante. Vamos ver então agora qual é a igreja triunfante. A igreja triunfante. Muito bem. A igreja triunfante é um grupo de cristãos verdadeiros nos céus que já venceram o pecado, o mundo e o diabo.
e agora estão com Cristo em glória, aguardando a ressurreição dos seus respectivos corpos físicos. E esta igreja triunfante, que são nossos irmãos que já dormiram no Senhor, já faleceram, dormiram no Senhor, que estão aguardando o toque da última trombeta, para que o espírito deles desçam com Cristo e procurem na sepultura os seus respectivos corpos, e então eles serão ressuscitados no corpo incorruptível e receberão os seus corpos físicos novamente, só que glorificado, porque já triunfaram. Igreja triunfante é os irmãos que venceram e triunfou, já subiu para a glória, aguardando a volta de Cristo para unir a nós que estamos vivos e ser arrebatados juntos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E você vai achar isso aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo a partir do 16. Pode ler para nós aí, por gentileza? Quatro. 4:16 a seguir tem até eu dizer amém. 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Completando aí, Hebreus 12, versículo 23. Hebreus 12, versículo 23. A universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso, então vamos com base a palavra e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por que aperfeiçoados? Porque conseguiram o estado de perfeição. Conseguiram triunfar. Eles triunfaram e alcançaram a perfeição, e eles estão inscritos nos céus e faz parte da assembleia dos santos aperfeiçoados. Muito bem. Então está aí explicado o que é a igreja militante e o que é a igreja triunfante. Agora vamos passar para um outro tópico diferente desse que nós falamos agora, né? Vamos falar agora sobre igrejas neopentecostais. Igrejas neopentecostais. Este é o assunto que nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. Então vamos lá. Alguém já pode estar pensando ou perguntando entre si. O que é igrejas neopentecostais? E eu, mais embaixo vai estar falando, mas já vou começar explicando, né? Igrejas neopentecostais são, podemos chamar de novos pentecostais, ou também de pentecostais
modificados. Por que não falar pentecostais modernos? Modernos. E dando uma pinceladinha em cima disso aí, quando se fala de novos pentecostais, são os pentecostais que vêm surgindo no decorrer do tempo e dos anos que vão passando, e vai surgindo um novo tipo de pentecostais, de neopentecostais. Não é nem pentecostais, porque pentecostal é uma coisa. Agora, neopentecostais são pessoas que querem inovar o Pentecoste. Querem inovar o meio, o âmbito, né? No meio dos pentecostais. E esse negócio de inovar não é coisa de Deus, não. A Bíblia manda nós renovarmos e não inovar. Inovar é acompanhar o desenvolvimento da época. Inovar é acompanhar o movimento da época. Lembra de Jacó? Quando ele foi procurar os poços que o seu pai Abraão tinha cavado, e quando ele encontrou os poços estavam cheios de entulho, porque tinham entupido os poços com entulho. Mas o que Jacó fez? Ele cavou novos poços? Não. Ele tirou o entulho dos poços que já estavam cavados. Jacó não procurou nenhuma inovação. Nenhuma inovação. Ele foi lá no marco antigo, nos poços que o seu pai Abraão tinha cavado, e ele então tirou os entulhos. O que as igrejas estão precisando fazer não é inovar e montar um neopentecostalismo diferente. Não. Elas estão precisando de tirar os entulhos que estão entrando no meio do povo pentecostal. É isso que está precisando de acontecer. É a sujeira, é as misturas que estão entrando no meio dos pentecostais. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso lá embaixo, tá? Então, como a Bíblia fala, a Bíblia não manda ninguém inovar, tá? Manda renovar. E quer ver? Na Bíblia Sagrada, Hebreus 12. Romanos 12. Romanos 12. Eu posso falar até de cor, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, renovai no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que renovar e não inovar. Muito bem, vamos lá. Nós vamos entender mais um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, vamos comigo. Então, o que é neopentecostais? São novos pentecostais que vêm surgindo por aí. Podemos chamar também de pentecostais modificados. E assim sucessivamente. Uma dessas mudanças ocorreu a partir de meados do século XX, dentro do protestantismo. Melhor dizendo, dentro do protestantismo norte-americano. Foi de lá de Estados Unidos, lá é que veio
esse tipo de coisa. E o Brasil vem pegando tudo para ele, né? As coisas ruins que acontecem lá nos Estados Unidos, que é um país que a maioria do país é evangélicos. Evangélicos. Mas evangélicos de farsa. Porque não serve a Deus como manda a Bíblia Sagrada. Então tudo acontece lá, tudo vem de lá. E nós brasileiros aqui vemos abraçando, né? As coisas erradas, as porcaria que vem lá da América, né? Então, esse protestantismo norte-americano, de acordo com Mariano, em 1999, novas interpretações à Bíblia. Eles vêm trazendo novas interpretações da Bíblia. É da Bíblia. Novas interpretações da Bíblia. E relações com o sagrado foram lançadas, dando origem ao neopentecostalismo. Então quer dizer que eles vêm trazendo uma nova interpretação da Bíblia Sagrada, uma nova interpretação da Bíblia Sagrada, e em relações com o sagrado foram lançados toda a origem ao neopentecostalismo. E dando origem ao neopentecostalismo. Eles foram fazendo a modificação. Foram modificando o meio pentecostal. E aí foi modificando os costumes da Bíblia, as doutrinas. Então foram fazendo uma mistura aí, né, da Bíblia em relação com o sagrado, né, misturando o santo com o profano, puro com impuro, e por aí vai. E foram lançados, né, dando origem ao neopentecostalismo. Então, no Brasil, este último está representado, sobretudo, pelas igrejas. Vou falar agora o nome de algumas igrejas aqui. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. São igrejas que começaram a adotar esse novo costume de neopentecostais. Então, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em 1976. Também a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977. E também a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980. E Igreja Renascer em Cristo, em 1986 e etc. Então começou por esse povo aí, tá? Neopentecostalismo começou a entrar no Brasil através destas igrejas, deste povo que nós acabamos de falar aqui. Mas vamos continuar, porque mais embaixo aqui tem mais igrejas envolvidas no meio disso aí. Tem mais igrejas. Vamos lá. O impacto desta corrente no meio religioso e social é notável, arrebanhando um significativo número de fiéis. Dentre os principais as principais modificações que ela introduz no cristianismo.
como afirma Mariano em 1999, destacam-se dois pontos preponderantes, a saber, a teologia da prosperidade e a teologia do domínio. Estamos falando aqui sobre a teologia da prosperidade, que eles ensinam o seguinte: segundo a qual o fiel tem direito de gozar de uma vida abençoada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Esta teologia da prosperidade, eles condenam o cristão que é pobre e que está passando necessidade, e eles acusam esses irmãos que são pobres, que passam necessidade, que vivem uma vida migrada, né, apertada, né? Eles até acusam esses irmãos de estar com pecado, por não ser